Boa tarde para todos vocês. Esse programa é uma reciclagem, uma revisão que nós vamos fazer sobre as boas práticas do Hospital Amigo da Criança. Isso é um preparatório também, que o hospital vai ser avaliado dia 26, sexta-feira. Então, quanto mais informações vocês tiverem, melhor. Não só pela avaliação, mas para melhorias do próprio serviço, para nós cada dia estar mais atualizada, né? Então, vou passar o primeiro slide aqui. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, ela faz algumas recomendações. Primeiro, que a importância do aleitamento materno na primeira hora de vida, que nós vamos ver depois, que é o quarto passo, né? A amamentação exclusiva, só mesmo no seio materno por 6 meses, e a alimentação complementar continuada por 2 anos. Essa essa questão da amamentação exclusiva por 6 meses e continuar até 2 anos é a nossa grande meta, né? A nossa grande meta é que as mães que têm seus bebês aqui no Fernandes Figueira, que quando saem de alta do alojamento conjunto, saiam com a amamentação exclusiva, né? Para que favoreça que elas depois também estejam bem motivadas para continuar a amamentação até os 2 anos. E as boas práticas vão contribuir para isso. Então, aqui nós queria mostrar para vocês uns indicadores em relação à amamentação exclusiva. Então, a meta de 2025 era que as mães conseguissem essa amamentação exclusiva até 50%. E agora, para a agenda de 2030, né, a meta é 70%. Então, eu queria falar para vocês que em 2006, nós conseguimos atingir no Brasil essa meta de 37,1. E em 2020 foi para 45,7. Então, nós estamos assim, distante ainda, não chegamos nem nos 50, nós temos uma meta para 70. Importante para atingir essa meta. A gente sabe também que o aleitamento materno está dentro da OES, movimento de sustentável. Então, é a terceira, né? Então, aqui vem mostrando a importância do aleitamento materno. Já tem estudos que mostram que ajuda até no desenvolvimento da inteligência da criança, no sentido assim, Victor fez uma pesquisa em Pelotas, um estudo de corte, e ele viu que essas crianças tinham melhor desempenho na escola, passavam no vestibular, tinham a vida profissional depois, tinham muito mais sucesso essas crianças que eram amamentadas por 6 meses e continuaram até 2 anos, né? E já é comprovado também a proteção contra desnutrição, diabetes e obesidade, até mesmo em doenças no futuro dessa criança quando adulto. E uma coisa importante também é o microbioma, né? Então, tem influência epigenética na programação imunológica, evitando uma série de doenças, né, que essa criança poderia ter no futuro. E tem menos problemas ortodônticos, né? Reduz o risco de enterocolite com recém-nascidos. Então, a proteção é tanto para o bebê como materna e também para o planeta nas questões ecológicas. Então, é importante em todos os sentidos. Antes de a gente falar que os princípios da acreditação, né, da acreditação do IAC, né, das normas de acreditação, eu queria fazer uma revisão aqui da anatomia, que vai nos ajudar depois para entender uma série de coisas importantes, né? Então, aqui eu queria mostrar para vocês uma mama, né, com as células alveolares, os ductos, que vocês estão vendo ali, né? Antigamente se falava assim, aqui no final, falava em seios lactíferos, né? Hoje em dia é um alargamento de ductos para a injeção do leite. E na saída tem o mamilo, tem essas glândulas em volta da região areolar, que são as glândulas de Montgomery. Essas glândulas são muito importantes, porque elas vão ajudar na lubrificação
da auréola e do mamilo, né? É por isso que a gente não recomenda que a mãe, quando toma banho, fique lavando com muito sabão, esfregando muito as mamas, e que a higiene da mãe seria de manhã quando eu tomo um banho, à noite, mas não precisa ficar lavando as mamas. Antigamente se falava, em cada mamada lava as mamas, isso não existe mais, né? E aqui nós estamos vendo a auréola, né? Os alvéolos e as células miopeteliais lá em volta dos alvéolos, que elas se contraem para ejeção do leite. Vamos lá. Aqui está mostrando essa outra imagem, agora através da ressonância magnética, eles pegaram uma mãe que já é lactante, que está amamentando, e eles viram que os alvéolos, toda a parte das glândulas, elas percorrem por toda a mama, não fica tão centralizado só no exterior, né? Só na parte final da mama, perto do mamilo. E, então, por isso, quando se faz uma cirurgia de redução mamária, ela prejudica um pouco na produção do leite, porque vai retirar algumas glândulas mamárias, né? E aquele desenho é um desenho simbólico, mas o desenho real é essa da foto colorida. E aqui também eu queria explicar rapidamente a questão da fisiologia. Então, nós temos dois hormônios importantes para a lactação. Primeiro é a prolactina. A prolactina, ela ajuda na produção do leite, e a ocitocina ajuda na ejeção do leite. Mas não quer dizer que os hormônios de tireoide, a própria insulina, uma série de outros hormônios também contribuem. Mas os hormônios básicos, os mais importantes, são esses dois. Então, a prolactina, para haver uma maior produção de prolactina, produzindo mais leite, ela precisa do estímulo. E o estímulo mais importante é a sucção. Se o bebê sugar, mais estímulo vai para a hipófise, e a hipófise começa a produzir a prolactina. Caso a criança esteja na UTI, não pode sugar, você também pode estimular através de massagem de ordenha. Massagem de ordenha é o segundo estímulo, né? Mas o estímulo principal é o bebê direto no seio materno. Então, quanto mais ele suga, vocês viram o desenho ali, esses impulsos vai fazer que produza prolactina, que é o hormônio da produção do leite. E à noite é a hora que a mãe mais produz prolactina. Então, assim, essa história de dizer que à noite a mãe tem que dormir, descansar, guardar um leite para a pessoa dar no copo à noite, não é bom, porque é a hora que ela mais produz e daí tem um risco de engurgitamento mamário, porque normalmente à noite, de manhã, ela está com a mama dolorida, extremamente cheia. E também a prolactina, ela inibe a ovulação. Então, o que acontece? Essa mãe, quando ela está exclusivamente mamando, principalmente nos primeiros 6 meses, e ainda não ficou menstruada, isso ajuda para evitar uma gravidez, né? Mas não é 100%, né? Garantido. Então, sempre deve usar um outro método junto, mas inibe muito a concepção. A ocitocina, aqui na fitura ao lado, também, ela vai ser liberada a ocitocina conforme a sucção. Por isso que na sala de parto, quando o bebê já suga, estimula a liberação de ocitocina e a ocitocina também vai contrair o útero. Por isso que às vezes uma mãe pode reclamar, nossa, quando eu amamento, eu sinto muita dor no útero, eu sinto uma contração. Daí a gente tem que falar para a mãe que isso é um processo fisiológico, normal e saudável. Primeiro, que está ajudando o útero a voltar à posição normal. E isso, o sistema nervoso. Então, se a mãe está passando por um estresse muito grande, violência, ou ela está muito cansada, muito desgastada, muito exaurida ou deprimida, essas situações, ou então teve um conflito com o profissional, com alguém da família, isso faz com que ocorra uma inibição da ocitocina. Então, às vezes, o leite não consegue essa saída do estado emocional. Então, quanto mais tiver apoio dos profissionais
tiver mais apoio também da rede de apoio da família, tratando essa mãe com tranquilidade, tendo um suporte, essa mãe também tem mais sucesso na produção do leite, tanto na saída como na produção, ok? Então, aqui mostrando o que eu falei para vocês, né? As preocupações e tal. Quando a mãe também está com o bebê próximo, ela está indo lá na UTI, no caso que o bebê seja separado da UTI, mas se ela está junto do bebê lá na UTI, isso também, só ela ver o bebê, colocar o bebê, o contato aqui pele a pele, vai ajudar nessa saída do leite. E as preocupações vai bloquear, né? Então, isso é uma responsabilidade noite e não o bloqueio. Uma outra coisa importante também está dentro da fisiologia é que existe um, um sistema inibidor do leite materno, que é um polipeptídeo, né? Esse polipeptídeo, o que que faz? Como assim? Não produz a leite. A mama está tipo uma caixa d'água que tem aquela regulador, né? Então, isso é importante. O que é que acontece? Se a mama está muito cheia e essa mama não é esvaziada, além de poder acontecer de empedrar e levar uma mastiga assim, ela também acaba inibindo a protante que a mãe esteja sempre esvaziando a mama, amamentando em livre demanda, e quando possível, às vezes ela tem que fazer massagem e ordenha. Esse esvaziamento da mama é um estímulo também para a produção, ok? Então, aqui, voltando, com relação à iniciativa Hospital Amigo da Criança, essa iniciativa, a partir de, já começou em 1990, né, aqui no Brasil. Porém, em 2014, houve uma mudança. Tinha alguns critérios que saíram e agora ficou definido 4 critérios. O Hospital do Fernando Figueira, ele conseguiu ser avaliado e certificado em 1999. Você veja, levou quase 10 anos, a equipe se preparando, fazendo as normas, treinando o pessoal, mas cada ano que vinha o pessoal do Ministério avaliar, não passava. Sempre tinha um item ou outro que precisava aprimorar. Felizmente, em 1999, nós ganhamos esse título. Só que esse título, gente, não é uma coisa eterna. Cada 3 anos é reavaliado. E essa é a nossa preocupação. Dia 26 desse mês, sexta-feira, vai vir um grupo da Secretaria de Saúde, ligado com o Ministério da Saúde, que vão fazer uma avaliação do hospital. Eles vão avaliar os trabalhos, vão avaliar as normas, vão avaliar se o pessoal está treinado, vão fazer entrevista com os funcionários, vão fazer entrevista com as mães, com as gestantes, com as mães de UTI, e vão analisar uma série de documentação aqui que nós estamos preparando, junto com a nossa coordenadora do comitê, que é a enfermeira Rosane, e todo o comitê está envolvido, para que essa avaliação saia positiva. Então, esses critérios, só revendo aqui para vocês. Primeiro critério, os 10 passos, né? Então, os 10 passos, que depois nós vamos desmembrar esses 10 passos aqui na apresentação, que são super importantes. Segundo critério é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactantes, crianças, a primeira infância, que se chama NBCAL. Então, é uma norma que vem mostrando que o hospital não pode fazer evento patrocinado por empresas que produzem leite de fórmula, né? Porque daí nós estaríamos fazendo uma propaganda para algo que não é a nossa meta. A nossa meta é que a mãe amamente, que não use o leite em pó, né? Não use o leite de forma, a não ser no caso especial. Então, assim, nós temos às vezes os pacientes de HIV, algumas outros pacientes com algumas crianças crônicas que por algum problema não conseguiram ser amamentados. Então, tem umas situações. Mas as crianças, na maioria, devem sair do hospital amamentando exclusivamente, e nossa responsabilidade é fazer esse apoio. Também não pode haver nenhuma propaganda, algum cartaz pelo hospital, e nem dar prêmio para as mães com material, não só latas de leite em pó, mas também chupetas, mamadeiras, todas essas coisas que prejudicam na amamentação. Então, essa é a lei, né?
Então, é quando eles vêm, eles vão olhar se tem cartazes para o hospital, fazendo propaganda das empresas que produzem leite de forma. Isso não pode. Ninguém pode estar com canetinha, pastinha, com nome de empresa, Nestlé, etc., né? Então, isso é uma coisa é, que compromete o princípio relacionado à NBCal. Outro critério é o cuidado amigo da mulher. Então, esse critério cuidado amigo da mulher começou em 2014. Então, por isso, quem fez curso do IAC antes de 2014, ele precisa se atualizar em relação ao cuidado amigo da mulher. Essa palestra aqui já é uma atualização. Então, o cuidado amigo da mulher, nós vamos falar depois. Está tudo relacionado com a humanização do parto, de ser o parto normal, tanto o parto normal como o parto cesáreo, o mais humanizado possível. Outro critério é a garantia de livre acesso dos pais na UTI neonatal. Então, esse livre acesso está falando em relação a entrar a qualquer horário, participar dos cuidados e, se necessário, participar, permanecer na UTI. É óbvio que nós não temos todo esse espaço, mas há uma preocupação da direção do hospital de ter uma poltrona, uma cadeira, que a mãe fique lá. E nós temos também um quarto para essas nutrizes, né, quando elas saem de alta da UTI, ficarem nesse quarto. É óbvio que ainda não temos, assim, vaga suficiente, né, para o número de bebês e o número de mães. Então, há uma seleção, a mãe que está amamentando, há alguns critérios, mas o ideal é que se a gente tivesse um leito para cada mãe, né? Esse seria o ideal. Pode ser que um dia a gente tenhamos isso. Bom, primeiro passo, né? Nós falamos dos 10 passos. Primeiro passo são as normas. Então, essas normas, sempre nós estamos atualizando. Agora houve uma atualização das normas, feito novos quadros. Então, tanto o profissional como os pacientes, os clientes, né, as mães, as famílias, devem conhecer essas normas. O segundo passo são os cursos de capacitação. Então, esses cursos, esse ano nós já demos 2 cursos aqui, né? O Comitê de Aleitamento Materno organizou 2 cursos. São cursos de 20 horas, que tem uma parte prática e uma parte teórica. Então, isso é muito importante. Esse curso é muito dinâmico, muito rico, uma carga horária de 20 horas, né? E depois vai ter a prática, onde elas vão ver a questão de manejo, a questão de pega e posição, a questão de massagem ordenha, uma série de coisas que vai ter na prática, né? Existem os princípios também de aconselhamento, a postura do profissional no apoio a essas mães. Então, aqui está relacionado a manejo e apoio à mãe. E a gente tem feito, às vezes, um teste pré e pós. E a gente observou a diferença nesses testes e pós, como as notas desses testes, no pós-teste, no final, elas aumentam, né? Chegando a 90, 100, às vezes estava 80, 90, então a gente vê o quanto essas informações do curso são validadas também através desse teste pré e pós. Outra questão é o passo 3. Então, o passo 3 é o preparo da gestante. Então, aqui na instituição, nós temos várias alternativas. O banco de leite oferece 2 vezes por semana, na quarta e na quinta, um grupo de orientações, de roda de conversa sobre aleitamento lá no banco de leite. O pré-natal, nós temos um grupo na terça e na quinta. Então, nesses grupos, eles não só falam de manejo, de aleitamento materno, mas também vem falando dos cuidados amigo da mulher, sobre a humanização do parto. E ali é feita uma dinâmica onde todas as mães participam, colocam suas dificuldades, esclarecidas as dúvidas, a gente faz o tipo de um simulado com demonstrações, para que elas saiam ali bem motivadas. O grupo daqui do pré-natal, ele tem uma coisa relacionada também a relacionados também a o projeto da rede de carioca, né, do bebê carioca. Então, aqui eles vão, após a roda de conversa, eles vão fazer aquela visita da Rede Cegonha, que é a visita guiada na enfermaria de gestante,
no alojamento conjunto, vão saber onde que é a medicina fetal, eles vão conhecer também a localização da UTI neonatal, e daí os enfermeiros que estão de plantão nesses setores vão mostrar para eles como funciona aquele setor, a importância ali do alojamento conjunto, refazendo, reforçando muitas das orientações que já foi discutida com esse grupo lá antes de passar na visita. E quando eles chegam no centro obstétrico, lá é feita uma demonstração de um parto também. Então, eles fazem um simulado, né, de um parto vaginal, a importância do contato pele a pele. Essas informações da gestante é muito importante, porque elas vão saber a importância do alojamento conjunto, os riscos de chupeta e mamadeira, por que que não deve oferecer nenhum alimento até os 6 meses, deve ser somente o seio materno, né? E o bebê continuar amamentando até os 2 anos, a importância da livre demanda, é demonstrado também o copinho, sinais de fome. Então, elas vão receber uma série de orientações nesses grupos. Muitas vezes também até o que que ela vai trazer para a maternidade, como é que vai ser os primeiros sinais que ela precisa, digamos, os sinais que ela entrou em trabalho de parto, que ela deve vir para a maternidade, quais são as situações de alarme que ela se tiver, por exemplo, febre, dor baixo ventre, ou então dificuldade para urinar, alguma ardência, ou dor de cabeça excessiva, essa cefaleia, elas devem vir para a maternidade, porque pode ser alguma complicação da gestação. Então, todas essas orientações, é uma dinâmica que eles participam, eles trazem as perguntas, e quem está coordenando essa roda de conversa, ela ela faz de uma maneira com demonstrações para que as mães saiam ali satisfeitas e com as suas dúvidas esclarecidas, né? E muitas coisas não é uma aula dada, é uma troca, né? Então, assim, muitas informações, às vezes, de um grupo para outro, modificam um pouco, porque elas também, às vezes, trazem outras demandas de outras internações. Nesse grupo, às vezes, tem mães que estão com gravidez gemelar, então elas entra a questão dos gêmeos, como amamentar, os cuidados na gravidez, e assim também como tem mães que fizeram uma ultrassom e o bebê tem alguma malformação ou tem alguma patologia que provavelmente ele não vai para o alojamento conjunto, vai ter que ir para o treino natal. Então, ali a gente vai também conversar como manter a lactação quando o bebê não está junto no alojamento conjunto. Então, assim, o grupo é dinâmico e as demandas vem uma coisa que a gente sabe que a gente precisa passar para elas, fazer essa troca, mas também tem demandas específicas daquele grupo. É um grupo muito proveitoso. E também, um desafio também, é que às vezes a gente tem algumas mães que não vão poder amamentar, né? Principalmente as mães que têm de HIV. Então, mesmo elas participando daquele grupo, participando das visitas, né? Na visita guiada na maternidade, também a gente tem com elas uma consulta individual. E quando ela está nesse grupo, o grupo não fica sabendo que aquela mãe, Maria, por exemplo, tem HIV, é deixado um sigilo ali. Mas eu já conversei com algumas mães, às vezes de HIV, que estão no grupo, assim, depois em particular, e elas disseram para mim que elas se sentem muito satisfeitas de não ser excluídas, né? Então, elas participam de todo esse processo. Então, elas se sentem felizes de estar ali. Mesmo que a gente fale algumas coisas importantes do aleitamento materno, apesar de ser uma situação que elas não vão poder amamentar pela organização do Ministério da Saúde, mas elas gostam de se sentir incluídas. E depois elas vão ter uma consulta individual, onde se vai se explicar como é que vai as latas de leite que elas vão receber por 6 meses, como que prepara esse leite, as condições de higiene, o uso do copinho e todas as questões sobre a AIDS, sobre o HIV, as dúvidas que elas têm, as manias, os modos preventivos de prevenir. Então, ali a mãe também vai falar um pouquinho da sua história, e a gente, em cima dessa demanda, vai esclarecer todas as dúvidas dessa mãe. Se a mãe está tendo também um problema emocional muito acentuado, a gente vai caminhar também para o serviço de psicologia. Se é um problema social, a gente pede também o apoio da assistência social, e assim
E assim essas mães também têm um atendimento diferenciado. Às vezes nós temos mães também que são cegas, mães com surdas, e essas mães também têm tido um atendimento especial. Então, essa roda de conversa é muito importante, com as orientações individuais, dependendo das características e necessidades daquela mãe. Então, aqui mostrando para vocês, nós tínhamos uma mãe cega que a gente fazia uma demonstração individual com o boneco, que ela pudesse ter o tato, ela sentir. Mães que têm dificuldade por ser surda, daí entra a questão um treinamento também da linguagem e tal, e as outras mães também. E aqui eu queria mostrar para vocês, nessa visita guiada, elas passando na enfermaria de gestante, então tem a enfermeira ali falando tudo sobre a enfermaria de gestante, então elas têm essa relação também de conhecer o profissional dali. E na sala de parto é simulado parto com elas, né? Então, a gente mostra a importância dos cuidados amigos da mulher, a questão da bola, como é que vai ter esse parto normal. Então, ali é esclarecido muitas dúvidas para elas. Elas gostam muito desse simulado, a importância da participação do parto. Então, os cuidados amigos da mulher tem a sigla de CAM, né? Então, essas práticas, então, antigamente falava assim, poxa, mas no hospital da iniciativa Hospital Amigo da Criança não é amigo da mulher. Então, isso foi uma coisa que também levou eles a implementarem coisas relacionadas à mãe, né? Como, então, o Hospital Amigo da Criança também é amigo da mãe. Isso começou em 2014. Então, primeira coisa, garantir à mulher um acompanhante. Quem escolhe o acompanhante é a mãe, né? Então, esse acompanhante, ele pode acompanhar durante, antes do parto, na enfermaria, na hora do parto e do pós-parto. E se a mulher quiser também pagar uma doula, ela também pode trazer a doula. O hospital não oferece doula, mas tem uma equipe muito competente de enfermagem no centro obstétrico que vai dar todo o apoio para essa mãe. Mas tem mães que querem trazer uma doula. Não é proibido, tem que a mãe trazer a doula, tem que trazer o certificado, se cadastrar, e ela vai acompanhar. Então, teria a doula, mas então, esse é um direito garantido, isso é muito importante. A gente também, lá no grupo, a gente explicou a importância assim, da atuação do acompanhante ali. O ideal é que o acompanhante fique mais na cabeceira da mãe, segurando na mãe, vai fazer massagem na mãe, vai, na hora que coloca o bebê também no colo da mãe, ele vai ajudar a segurar. Não é bom que esse acompanhante fique assim, circulando muito pela sala, querendo assistir imediatamente a hora do nascimento, porque às vezes esse acompanhante pode ficar emocionado e pode desmaiar, né? Ou então ele esbarrar no material estéril. Então, o ideal é que ele fique na cabeceira ali, juntinho da mãe, apoiando, tá? Outra coisa, antigamente, essas mães que tinham parto normal ficavam totalmente em jejum. Então, elas gastam energia, não tinha uma água, não tinha um alimento. Agora não, agora é ofertado alguns alimentos na sala de parto, exceto da parte cesárea, que realmente precisa de jejum. Então, isso é incentivado também a mãe que está em trabalho de parto, lá na enfermaria, ela começar a deambular, andar um pouquinho, né? Para ajudar com esses movimentos a acelerar um pouco o trabalho de parto, a não ser quando tem uma contraindicação. Outra coisa é garantir às mulheres um ambiente tranquilo. Quem está na sala de parto, a gente tem que falar baixo, não pode, tem que falar carinhosamente com a mãe, ninguém pode gritar, xingar. Então, outra coisa, a família pode também escolher uma música que eles gostem, que pode colocar aquela música, não é problema nenhum. A família pode trazer. Às vezes eles põem até uma iluminação especial, diminui um pouco a luminosidade. O acompanhante também que está ali pode participar fazendo massagem, né? E fica dando esse apoio para a mãe. Isso é muito importante. E quando tem um ar-condicionado, que na hora que o bebê nasce, um pouco antes, o pessoal desliga para não dar aquele choque térmico na criança. Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, a mãe pode fazer exercícios, vai ter o uso da bola, uma série de situações. Ela vai para o chuveiro também, para ela relaxar e que esse parto seja. Ela pode escolher uma posição que ela deseja, né? Então, aqui vocês vão vendo
medidas para alívio da dor. Então, não farmacológicas. Então, assim, o uso da bola, uma música suave, um banho quente, uma massagem, tudo isso são situações que ajudam para aliviar a dor e ajuda para a descida e acelerar esse trabalho de parto. Quanto mais rápido for, quanto menos tempo tiver em trabalho de parto, é mais saudável, é mais agradável para a mãe. Uma outra coisa, algumas situações também, como o procedimento da episiotomia, que é aquele corte no períneo, né, para facilitar a saída da criança. Houve evidências e estudos científicos que mostraram que não há necessidade desse corte, né? Então, hoje em dia, não se faz mais. Aqui deve ter menos de 1%. É só em alguma situação rara. Porém, às vezes, com o nascimento, pode haver uma ruptura ali, uma lesão. Então, depois do parto, vai ser feita uma sutura. Mas, normalmente, as mães têm saído sem lesões e sem precisar fazer qualquer sutura no local. Isso foi também uma coisa que as evidências científicas mostraram e que o Hospital Amigo da Criança também deve colocar em prática, independente da tradição de um médico mais antigo, que sempre fez o corte. Hoje em dia não se faz mais esse corte. O quarto passo, gente, é um passo muito importante. O quarto passo é o seguinte: no momento que a criança nasce, a gente vai colocar a criança em contato com a mãe, mas não é a criança enrolada no pano. Então, vai-se primeiro passar um pano, uma compressa, retirar o excesso de sangue e vai se colocar a criança sobre a mãe, pele a pele da mãe com a pele da criança. E depois vai se cobrir com um paninho quente, aquecido, e vai se pôr uma touca na cabeça da criança. Então, esse contato a pele deixa a mãe mais tranquila, o bebê vai ficar mais aquecido, que o próprio calor da mãe também passa para o bebê. É importante no laço afetivo. E uma coisa muito importante, que esse já tem estudos que mostram que esse contato, toda a microbiota da mãe de pele, o bebê vai ter esse contato e o bebê começa a produzir anticorpos saudáveis que vão ajudar na imunidade dessa criança. Então, se observou que esse contato não deve ser uma coisa rápida, deve ficar uma hora, durante uma hora. Porque esse período também a criança está mais ativa, depois a criança fica sonolenta, e é um momento que a criança vai poder já ser colocado no seio materno e vai iniciar a primeira mamada. Não obrigatoriamente, mas nós vamos tentar dar todo esse apoio. E é um momento também que o acompanhante vai ajudar a segurar essa criança ali com a mãe para colocar no seio materno, né? É um momento muito especial e que alguns procedimentos podem ser feitos mais tarde. Então, principalmente assim, a avaliação mais detalhada, com peso, com medidas, pode ser depois. Agora, é obviamente que quem está na sala de parto, digamos que seja, geralmente está junto ali um pediatra ou enfermeiro obstetra, vai ver a, o apegar dessa criança, como é que está a vitalidade, se está corado, se está respirando. Então, tudo isso vai ser observado, né? Pode até, com a criança já em cima da mãe, o médico pode até auscultar o pulmãozinho se quiser. Mas, assim, se, se quiser também dar, tem duas, a criança vai tomar duas injeções, que é o Canaquion e a vacina contra a hepatite B. Então, isso também pode ser feito com o bebê mamando, porque já tem estudos que mostram que quando o bebê está mamando, há uma liberação maior de serotonina e que o bebê acaba aliviando um pouco a dor da criança. Então, isso pode ser feito, mas não retirar a criança. Só, ou então, aplicar o canaquion, a vitamina K, depois dessa uma hora, que não é uma urgência que tem que ser de imediato. E nesse período também, às vezes a criança aqui ainda está com o cordão umbilical, né? Então, o cordão umbilical vai se esperar de 1 a 3 minutos para botar duas pinças e cortar o cordão umbilical. Esse procedimento a gente sempre orienta do pai fazer, dá uma tesoura para o pai, o pai corta, o pai está ali participando. É importante lembrar que esse cordão umbilical não tem inervações, então não,
o risco de dor, né? Então, isso é uma coisa que nós temos que lutar o máximo possível para que isso realmente seja uma coisa efetiva, né? Quem está na sala com os profissionais, é, os médicos, principalmente o pediatra, muito envolvido nessa situação. Tem maternidade, às vezes, no interior, que é que às vezes não tem um pediatra em sala de aula, na sala de parto, às vezes é uma enfermeira que está ali ajudando, que esse seja efetivo que aconteça, ok? Então, aqui, ó. Daí a pessoa pensa assim, não, mas esse. A gente já tentou colocar também aquele suporte do método canguru, que foi uma experiência que nós fizemos aqui e a mãe se sentiu confortável, né? Uma coisa também que a pessoa pensa, ah, mas isso no parto normal e no parto cesárea. No parto cesárea também é uma exigência que isso ocorra. Parto cesárea, gente, parando para pensar, é muito mais necessário. Porque quando a mãe nasce de parto cesárea, o bebê não passa pelo canal vaginal. A passagem do canal vaginal é muito importante, porque o contato de secreções também ajuda a, na imunidade da criança. Então, a criança, nesse contato, ela começa também a produzir anticorpos, né? Então, ela não tem esse contato no canal vaginal quando ela faz cesárea. Então, muito importante. Então, esse bebê deve, na hora que nasce, entregue para o pediatra e ele vai pelo lateral colocar no seio da mãe, né? E o bebê, depois cobrir o bebê com uma touca, né? E ali está a participação também da família, do profissional de enfermagem, ou do próprio pediatra, ajudando aqui para que isso também ocorra no parto cesárea. Não há justificativa, exceto, é claro, uma mãe que teve uma hipotensão, uma hemorragia intensa, teve problemas, às vezes complicações, teve que ser entubada, é uma situação excepcional. Isso também não vai ser feito numa criança que nasceu prematura, de menos de 34 semanas para baixo, né? Uma criança que nasceu com alguma patologia, está cianótico, não está respirando, está tendo problemas, nasceu com gastrosquise, com intestino exteriorizado. É óbvio que essa criança vai ser ido para um berço de reanimação, vai ser mostrada essa criança para a mãe, e imediatamente essa criança vai para a UTI. Então, isso é exceção. Agora, uma criança a termo, nascendo com bom apigar, 8, 9, 10, coradinha, não há uma justificativa da gente não fazer essa boa prática. Aqui também, uma coisa importante a gente pensar, que quando a criança está dentro do útero materno, ela está ali bem protegida, né? Ela está ali num ambiente agradável, tranquilo, aquecido. Quando ela nasce, já existe o problema da temperatura, então sempre desligar o ar-condicionado para não se choque. Então, esse contato pele-pele aqui também é importante. E outra coisa, tem estudos que mostram que, na realidade, a gravidez não são só 9 meses, tem mais 3 meses, são a esterogestação, que seria mais 3 meses de adaptação. Então, quanto mais contato depois do nascimento, nesses 3 primeiros meses depois do nascimento, em casa, quanto mais essa criança for acariciada, pegada no colo, uma participação com toda a delicadeza e carinho, é muito importante para o desenvolvimento da criança, porque ela está se adaptando de uma vida que ela tinha lá dentro do útero. Passo 7. Uma maternidade que queira se tornar hospital médico da criança, gente, ela precisa ter uma coisa famosa, é o alojamento conjunto. Isso é o passo 7. Então, não adianta uma maternidade se querer ser amigo da criança se ela tem berçário, se ela separa a mãe do bebê. Só na hora de mamar que vai pegar essas crianças, botar no carrinho e começar a distribuir. Não, tem que ter o alojamento conjunto. O que, que seria o alojamento conjunto? Então, é esse espaço, tipo uma enfermaria, que tem uma cama para a mãe, um bercinho para o bebê e uma cadeira, uma poltrona para o acompanhante. E ali, às vezes, dependendo do tamanho, vai ter 10 mães nessa situação. No nosso aqui é muito bem organizado, tem os boxes separados, então tem uma certa privacidade, mas tem maternidades que às vezes é aberto, né? E tem maternidades, assim, da rede privada, que às vezes são apartamentos, né, individual. Tem a mãe,
um berço para o bebê, uma cama para o acompanhante, isso também não deixa de ser, é um alojamento conjunto também, só que um alojamento conjunto só de uma mãe com o seu filho e com a sua família, né? Nas maternidades públicas, isso é mais coletivo, mas o importante é que o bebê fique junto com a mãe. Então, qual é a vantagem de um alojamento conjunto? Aumenta os índices de amamentação, porque a mãe vai ver ali os sinais de fome, vai colocar em livre demanda mais vezes esse bebê, aumenta o vínculo, né? Permite um aprendizado. Então, no alojamento conjunto, a mãe aprende a fazer o curativo do umbigo, pega a posição do bebê, massagem ordenha, o pai também participa desses cuidados, o pai também vai aprender, e a mãe, como é que se dá o banho do bebê. Quando o médico ou a enfermeira vem examinar, vai conversar com essa mãe, vai dar orientação, a mãe vai estar sempre, vão colher um exame da criança, a criança vai fazer um exame de uma ressonância, qualquer exame que for fazer, a mãe pode acompanhar, o acompanhante vai acompanhar. Ninguém vai pegando essa criança e saindo com a criança. Então, isso também dá uma segurança. A mãe também, como ela vai conhecer melhor o seu filho, não há nenhuma possibilidade de uma troca e a mãe não reconhecer que houve uma troca, né? Essas crianças são identificadas, as mães também são identificadas, para ter toda uma segurança de. Então, todas as dúvidas, lá também é feito grupos de orientações dessas mães no alojamento conjunto. Quando é dia das mães, dia dos pais, dia da mulher também é feito, é festejado e celebrado ali. É uma equipe muito participativa, não só dos enfermeiros, nós temos os pediatras, os obstetras, temos ali participação também às vezes da fono, tem a nutricionista que passa todo dia conversando com essas mães, ver qual a necessidade para adaptar o cardápio no gosto daquela mãe, né? E depende da necessidade daquela mãe. Então é uma equipe grande, né? Vem vários profissionais, né? E algumas mães estão com algum problema também, é acionado um psicólogo para vir acompanhar. Então, a separação é uma coisa que não pode acontecer, só em caso excepcional. Qual seria o caso excepcional? Quando há uma necessidade clínica da mãe ou do recém-nascido. A nossa maternidade não é uma maternidade para mulheres de alto risco. Então, quando uma situação de um risco muito grande, essas mães já passam na triagem e nem são selecionadas para ganhar o bebê aqui. Elas vão ganhar numa outra maternidade, onde tenha uma UTI de adulto. Mas nós temos uma grande referência de neonatal, tanto clínica como cirúrgica, são referências para o Brasil. Então, assim, eles têm cirurgias aqui de crianças que é um sucesso imenso. Agora, para a mãe nós não temos, por isso que no pré-natal há essa seleção. No futuro, no futuro, quando tiver num outro local com um espaço suficiente, mais estrutura, né, vai ter UTI para a mulher. Por enquanto nós não temos. Então, mas assim, no momento que a criança é, nasce a termo e ou com abaixo de acima de 34 semanas, 34, 35, mesmo sendo um pouco prematuro, vai para o alojamento conjunto, que é o ideal, né? Então, é como falei aqui no alojamento conjunto, tem muitas dinâmicas educativas, né? Para tirar as dúvidas das mães, isso é muito bom. Cada mãe conta suas experiências, né? E também é uma preocupação muito em preparo do pai. Então, a gente tem trabalhado muito isso com os pais, ensinando o pai a fazer massagem, ordenha, ensinando o pai a dar o copinho, ensinando o pai também a dar o banho, ensinando a trocar fralda, fazer curativo do umbigo. Isso é importante porque o pai, quando voltar para casa, ele vai poder ajudar melhor essa mulher. E agora eu também estou introduzindo lá no alojamento conjunto, quando a mãe não tem um creme hidratante, eu dou um pouquinho de um frasquinho óleo mineral e ensino o pai a fazer uma massagem, né? Uma massagem que vai ajudar até na circulação dos membros inferiores, quando está um pouco demasiado, faz massagem nas costas, mas se sente muito feliz, muito relaxada, e elas gostam, elas falam, bom, agora eu vou levar um massoterapeuta para casa, né? De tão contente que elas ficam. Bom, no alojamento conjunto também é um ambiente de educação e serviço. Então, ali vai ter treinamentos, preparo, revisão, para que esse atendimento seja cada vez com mais qualidade.
Então, o alojamento também tem uma equipe excelente de profissionais. E nós temos o passo 5. Passo 5, gente, está se referindo à importância de uma mãe, quando sai do centro da sala de parto e vai para o alojamento conjunto, que imediatamente ela já receba orientações sobre pega, posição, que elas tenham uma ajuda ali para ela ter uma amamentação com sucesso. E também, nós temos aqui no passo 5 aquelas mães que estão com o bebê na UTI neonatal. Então, essas mães, elas precisam de uma orientação como manter a lactação. Então, a gente vai falar para elas a importância delas fazerem a massagem ordem. Vamos orientar o pai também, ajudar nessa massagem ordem, para estimular essa apojadura, essa descida do leite. E também, agora também está sendo feito, as mães também estão retirando esse leite lá dentro da UTI, porque daí o bebê já vai receber a colossoterapia, ou às vezes até toda a quantidade de leite suficiente para o bebê lá na UTI. Então, isso, o bebê vai receber um leite fresco, indo diretamente para o bebê. Mesmo que o bebê esteja no respirador, esteja com algum problema que ele não consiga sugar, mas ele vai receber esse leite por sonda. Então, nós temos aqui também no Figueiro o banco de leite, que é excelente, que também fornece um leite pasteurizado. E na ausência da mãe, nós temos essa grande essa grande importância de ter esse leite humano. Porém, o leite fresco, o leite retirado imediato da mãe, ele tem muito mais propriedades do que o leite pasteurizado. Então, já tem estudos mostrando isso, que não existe leite melhor que o leite fresco retirado imediatamente da mãe e dado para essa criança. E depois que essa criança está restabelecida, essa criança vai para o seio materno, né? Então, aqui é importante a gente incentivar essa mãe de ir lá retirar o seu leite. E aqui tem um pai ali que foi treinado, eu treinei esse pai para ele também ajudar a tirar esse leite, fazer a massagem, ordem. E a enfermagem lá depois vai colocar na bomba ou por gavagem, vai dar esse leite para o seu bebê nos horários das dietas, né? Uma coisa importante também, gente, isso aqui para o sucesso da amamentação, a mãe precisa estar bem posicionada na hora da mamada. Então, se botar a mãe, se a mãe, o ideal é a gente tirar logo a mãe da cama, sugerir para ela ir para a poltrona, pelo menos assim, depois que ela está se sentindo melhor, depois do parto, que ela está no alojamento conjunto, não de imediato, mas na poltrona ela consegue amamentar com mais conforto. Nós temos uma poltrona muito confortável para amamentação. Então, a mãe deve estar bem sentada, com as costas bem apoiadas. Se ela trouxer de casa aquela almofada de amamentação, também ajuda. Mas a gente, às vezes, improvisa uma almofada com cobertor, né? Que vai ajudar. Então, a mãe bem posicionada. Às vezes a mãe diz, não, mas eu quero amamentar aqui deitado. Não é proibido, mas tem que ter cuidados de segurança. Primeiro, levantar a grade. Às vezes eu pego o colchonete do berço e coloco ali, porque a grade também tem um espaço que a criança pode cair, né? Então, a criança tem que estar bem posicionada, bem virada aqui para o seio materno, né? Ela pode ter várias posições. Estão vendo aqui posições importantes, diferentes, né? Então, aqui o bebê deve estar virado para a mãe, geralmente às vezes apoia aqui na região do cotovelo, uma mão vai segurar aqui nas nádegas do bebê, como vocês estão vendo nessa primeira foto, e a outra mão, a mãe pode botar a mão em si, dessa maneira, aqui embaixo do seio materno. Mas às vezes não é necessidade, né? Se a mãe está com aquele sutiã que abre, que nem está aqui na primeira foto, ou então ela pode pegar o sutiã e jogar todo para abrir a mama, porque daí o próprio sutiã fica como se fosse uma tipóia ali apoiando essa mama, né? E aqui também eu procuro assim colocar a mãe na poltrona e procuro assim utilizar a escadinha para a mãe levantar a perna, para a mãe, isso ajuda no retorno venoso, né? E com um cobertor ali fazendo tipo como fosse um método canguru. E a gente participar aqui também nesse momento da participação do pai, incentivar o pai a participar. Gente,
Se você for jogar xadrez, tem o xeque-mate, né? A pega é o xeque-mate do sucesso da amamentação. A criança que já mama lá na sala de parto, quando chega no alojamento conjunto, principalmente a enfermagem, está ali presente, ajudando nessa pega e posição, isso é um espetáculo, porque daí a criança vai sugar da maneira correta. Então, para isso a criança precisa estar bem virada para o seio materno, né? A criança, o bebê vai pegar mais o lábio inferior do que a parte superior. O queixinho, ali, olha a foto, o queixinho vai bater no seio materno. Ele vai abrir bem a boca. Quanto mais ele abocanhar aqui, ó, essa região aqui, aureolar, essa auréola aqui, ó, quanto mais ele abocanhar a auréola, ele vai conseguir extrair mais leite. Além de extrair mais leite, não vai lesar o mamilo. Se ele começar a sugar o seio materno pelo mamilo, o que, que vai acontecer? Vai acontecer fissuras, vai às vezes sair até pedaços, vai sangrar, vai ficar doloroso e pode ser uma porta de entrada para bactéria, para infecção. Então, assim, quando o bebê está pegando, ele vira, olha, veja que a foto aqui, o lábio fica meio giradinho, a boca bem aberta. Então, isso ele está sugando que é um espetáculo. Então, você vai sentir o movimento da sucção, né? O barulho da sucção, de um amamento assim, de uma maneira profunda, né? Paulatinamente, não é aquela coisa acelerada, não é aquela coisa ali no bico que ele tinha que fazer isso aqui, ó. Tipo assim, aquele beijo do selinho, né? Então, essa situação, ele extrai pouco leite. Daí vai ficar a mama engurgitada, porque não esvazia. A criança, se estiver mamando errado, não vai ficar bem alimentada. Além de tudo, olha aqui, principal razão da lesão é a pega errada, né? É aquela criança que está nascendo, sugando somente no mamilo, no bico do peito. E também, às vezes, a mama está muito cheia, daí a criança não consegue abocanhar com a mama muito cheia. Então, em algumas situações, você vai precisar fazer uma massagem na mama. Queria até mostrar aqui, ó, a importância dessa massagem. Então, você vai começar passando aqui esses movimentos circulares em volta aqui da região aureolar, em volta de toda a mama, você vai fazer esse movimento aqui com a mão, né? Esse movimento aqui com a mão, movimento circular, toda a mão. Se sentiu um nódulo, que aqui está meio endurecido, então aqui você vai fazer um movimento mais forte. E depois você vai jogar aqui, ó. Você vai colocar, vai tentar aqui, ó, jogar contra o seio materno, aqui, pela região areolar, você vai fazer uma compressão contra o tórax, né? Para tirar um pouco para facilitar a saída do leite, né? Bom, queria mostrar aqui para vocês essas duas fotos. Olha o que vocês estão vendo. Se alguém quiser falar, vocês estão percebendo a diferença da foto um da foto 2? Qual é a diferença? A foto um está o quê? Alguém quer abrir o microfone e falar? Alguém quer falar? Abre o microfone. Bom, então a foto um está mostrando a criança com a boca bem aberta, pegando a região areolar. Então, ali, ela vai pegar mais os ductos lactíferos, e quando ela abre e fecha a boca, esse processo de sucção, ela consegue extrair bastante leite. Na foto 2, nós estamos mostrando um bebê sugando apenas no bico, no mamilo, né? Então, ali no mamilo, ela não extrai muito leite, não consegue sugar um volume grande e começa a fazer lesões ali, né? Então, por isso que é importante a gente orientar e ajudar nessa situação aqui, porque se a criança estiver amamentando de maneira correta, com uma boa pega na região areolar, ela vai ganhar mais peso, vai esvaziar mais a mama, e aquilo que eu falei na fisiologia, quanto mais a mama é esvaziada, mais leite vai produzindo. Então, isso vai ser, a mãe vai ter uma boa produção de leite. E daí, não vai sentir dor, vai ser um sucesso total. Então, aqui eu queria mostrar para vocês nessa foto. O que vocês podem observar nessa foto?
Alguém que abriu o microfone e falar? Bom, então nessa primeira foto aqui, nós estamos vendo um bebê numa posição errada. O bebê não está virado para o seio da mãe, né? Essa mãe não está colocando o bebê aqui no cotovelo e apoiando nas nádegas, né? Então a criança não está bem virada. Nessa segunda foto, também nós estamos vendo uma mãe fazendo essa tesoura aqui, ó, com o dedo. Então isso dificulta a saída do leite. A mãe tem que ficar a mão em C, aqui, ó. Mas não fazer isso, nunca fazer isso, né? Então isso dificulta, né? E às vezes uma mãe dessa maneira aqui, pode ser que ela esteja passando por um momento assim de depressão, às vezes é uma mãe solo que não tem apoio, não tem ajuda da família. E, então, às vezes é uma mãe, uma gravidez que não foi planejada, às vezes ela pode também estar num processo de rejeição. Então, tudo isso às vezes precisa, além do apoio de manejo, um apoio também do lado emocional dessa mãe, e um apoio para que essa mãe possa ter uma ação mais efetiva. Às vezes também essa criança não está conseguindo sugar direito e está machucando o seio materno, mesmo abrindo bem a boquinha, porque ela tem anquiloglossia. O que que é essa anquiloglossia? É essa a língua, né, o freio da língua prendendo, então a criança não consegue fazer esse movimento, nem para frente nem para cima com a língua. E na sucção, esse movimento é uma coisa importante para poder extrair o leite. Então aqui vai ser feita uma avaliação da, do teste da linguinha, né? Às vezes essa criança precisa fazer uma prenotomia, às vezes com a sucção correta, às vezes a criança supera isso e consegue ser bem amamentada sem ter nenhuma lesão na mãe e com efetividade. Então, isso vai ter sido uma avaliação. Às vezes a enfermagem também avalia, os médicos também avaliam, a fono também avalia, e depois vai ter uma indicação também, uma avaliação também da cirurgia pediátrica para definirem. Então, algumas crianças fazem essa pré-natoctomia antes já sair daqui já resolvido o problema. O passo 8, gente, nós vamos falar sobre a importância da livre demanda. Então, assim, a criança deu sinais de fome. Então, isso nós temos que reforçar todo dia para as mães. Mãe, fica atenta a sinais de fome. Não tem horário certo para o neném mamar. O bebê vai mamar quando dá sinais de fome. Agora, se o bebê é muito sonolento e fica muito tempo, a mãe pode acordar, tirar um pouco o agasalho e botar no seio materno. Se a mãe está com a mama cheia, o bebê está sonolento, só quer saber de dormir, então a mãe pode fazer isso. Mas não tem um horário. Então, digamos, se a mãe deu mamada, botou o bebê para mamar 8 horas, se às 8h30 o neném começar a dar sinais, lamber a mãozinha, ficar agitado, pode ser que esse bebê não esteja satisfeito, que não mamou o suficiente. Então, a mãe volta de novo a pôr. Então, isso vai ajudar numa produção adequada e vai ajudar no ganho de peso do bebê. E quanto mais, aquilo foi falado, quanto mais o bebê sugar, mais leite vai produzir. E o bebê vai sair de alta, que é o nosso grande meta, é que o bebê saia de alta em amamentação exclusiva. Que ele não saia com prescrição de complemento, a não ser no caso especial. O outro passo é o passo 9. O passo 9 é a questão de relação ao uso de chupeta, mamadeira, bico de silicone. Essas coisas não pode ter no alojamento conjunto, né? Então, essas mães, elas têm que se conscientizar disso, porque a chupeta, além do risco de contaminação, ela também faz a confusão de bico. Porque quando o bebê suga no seio materno, ela trabalha com toda a musculatura e os movimentos são diferentes. Então, a criança, agora, se a criança também está recebendo uma mamadeira, para ela é muito mais fácil uma mamadeira do que o seio materno. O leite sai muito mais rápido, mas não é o melhor. E daí o que acontece? A criança vai acabar havendo um desmame precoce. Ela vai acabar deixando de pegar o seio materno. E a mãe fala, eu parei de amamentar porque meu bebê não quer mais. O que eu vou fazer se ele está rejeitando? Mas esses são os fatores de rejeição. Então, por isso que no alojamento conjunto, a gente orienta as mães a não trazerem nem chupeta, nem mamadeira, nem bomba de tirar leite, nem bico de silicone, nem concha, para ajudar. A bomba de tirar leite, às vezes, em um caso especial,
o hospital fornece, mas é esterilizado. Então, a mãe não pode trazer uma bula de tirar leite aqui sem processo de higiene de esterilização. Então, é proibido a mãe trazer. Mas, nos casos necessários, a gente usa uma bomba que nós temos com material acoplado e estéril. Em algumas situações, é permitido o uso da chupeta, não no alojamento conjunto. O alojamento conjunto não tem nenhuma situação. Por quê? Existe a chupeta terapêutica. A chupeta terapêutica é para procedimentos dolorosos. Então, esse procedimento doloroso que é feito lá na UTI neonatal. Não que não tenha procedimentos dolorosos no alojamento, só que tem outra alternativa. Uma maneira de aliviar essa dor do bebê é fazer o procedimento com o bebê no seio materno, mamando na mãe, sugando o seio. Então, isso relaxa a criança, ela já tem estudo que mostra que isso alivia um pouco a dor. E lá na UTI, quando vai fazer um procedimento doloroso, como a criança não está indo no seio materno, ou não tem a presença da mãe, então vai usar uma chupeta terapêutica. Mas no alojamento conjunto, nem a chupeta terapêutica no alojamento conjunto chama mamonalgesia. Mamonalgesia. Então, é o seio materno. Aqui, ó. Mamonalgesia, tá? Então, aqui, então o seio materno aqui, ó, está sendo um fator de alívio da dor desse bebê. Na sala de parto, no alojamento conjunto, vai dar uma injeção, vai fazer um hemoglicoteste para ver como é que está a glicemia capilar. Você faz a mamonalgesia, ok? Posto de saúde, vai levar um bebê para vacina, põe no seio materno, né? Às vezes, os profissionais não conhecem, às vezes, em alguma unidade básica e fica com medo, e a criança vai vomitar, alguma coisa, mas não, pelo contrário. Passo 6, não oferecer ao bebê nenhum alimento, exceto o seio materno. Né? Assim, não usar chá, água, outro leite que não seja o seio materno. Exceto numa situação, digamos, que justifique, uma criança entrou numa hipoglicemia, está com 30 no teste, às vezes vai precisar dar um complemento. Ou então uma mãe, por exemplo, que fez plástica de mama, que reduziu muito as glândulas mamárias na cirurgia, né, que ela fez na juventude dela. Então, às vezes, essa mãe não consegue produzir uma quantidade suficiente. Então, pode ser que esse bebê precise de uma. Ou então, tem mãe que às vezes a puxadura demora muito, ou então ela está já quase no segundo dia e a descida do leite não está conseguindo, então a gente vai estar dando hipoglicemia em algumas situações. Mas a criança que é estimulada lá na sala de parto e lá no alojamento conjunto, a equipe está o tempo todo incentivando e o acompanhante também participando desse processo, isso vai ser muito importante. Então, assim, o uso de complemento pode levar a um desmame, pode levar um engurgitamento mamário, porque se a mãe está dando complemento e não está dando a mama não está esvaziando, vai engurgitar, o engurgitamento vai para levar uma mastite pode levar a outras complicações, como abscesso, né? Expor também o bebê a outro leite que não seja o leite materno, há um risco da mãe se apresentar alergia à proteína do leite de vaca, que é um outro problema. Reduz a confiança da mãe, né? E é um gasto desnecessário. Então a mãe começa achando, bom, se o médico aqui está prescrevendo e está me mandando dar esse complemento dessa forma, desse leite, então é porque o meu leite não é suficiente, porque o meu leite não vai ajudar tanto o meu bebê. Então isso pode a mãe desenvolver, perder a confiança na própria amamentação. Então, é importante a gente, assim, observar qual é a dificuldade, corrigir essa dificuldade, dar o apoio para a mãe sair de alta com a amamentação exclusiva. Nossa grande meta no alojamento, ou mesmo quando eu passo visita mãe por mãe, é ver o que a gente pode tirar de não ficar com complemento e ver qual é o problema, corrigir o problema que às vezes vai favorecer de não usar complemento. Uma coisa importante aqui que eu queria que vocês vissem, que aqui nós temos aqui uma demonstração do tamanho do estômago do bebê logo que nasce. Olha como é pequeno, tamanho de uma cereja. Então, se a mãe fez uma ordem, uma massagem, saiu 5, 7 ml, para aquele horário já é o suficiente.
a mãe vai, cada vez a mãe vai colocando mais vezes, é mais 5, mais 7 ml que vai dando. Mas o estômago é pequeno. O estômago depois vai aumentando. Conforme vai aumentando o estômago, com o passar dos dias, a produção da mãe também vai aumentando. Então, aquela ideia que já existiu antigamente, felizmente não existe mais aqui, mas já existiu isso, da criança nascer e já sair com a receita, com a prescrição da sala de parto como complemento, não justifica, entendeu? Então, nós vamos apoiar a mãe a amamentar já na sala de parto, logo que chega no alojamento conjunto, isso vai estimular a produção e muitas mães passam os seus 2 dias, seus 3 dias, que é 2 dias no parto normal, 3 dias para cesárea, só com seio materno. Esse é o nosso ideal. Existem algumas exceções. Eu queria mostrar para vocês aqui, quando a mãe faz uma cirurgia redutora de mama, sai, às vezes, muitas glândulas mamárias, né, partes de glândulas mamárias, que às vezes vai afetar, não que não vá produzir leite, mas às vezes pode não produzir na quantidade suficiente. Eu já atendi muitas mães, acho que mais de 100 mães de cirurgia plástica no banco de leite, ou mesmo aqui no alojamento conjunto, que realmente a gente percebe assim, que de 100, duas conseguem uma boa produção, mas a maioria não, ela amamenta com sucesso, mas daí vai avaliar essa criança, uma criança quando nasce, na primeira semana, é normal ela perder 10% do peso, por exemplo, ela nasceu com 3 quilos. Na primeira semana, às vezes ela vai para 2.700. É normal. Com 15 dias, o esperado é que ela recupere o peso que nasceu, né? E que ela vai ganhar numa média depois 20 gramas por dia. Mas se a criança está já com 15 dias e está ganhando só 10 gramas por dia, ela ainda não recuperou com 15 dias o peso que nasceu. Daí você vai examinar, ver que a mãe fez uma cirurgia redutora, a mãe disse que tinha uma mama muito grande, reduziu muito, e isso, então, essa criança vai precisar, às vezes, de um complemento. Até porque a gente luta para amamentação exclusiva, mas tem que ser coerente também de não levar uma desnutrição daquela criança. Então, situações. Outra coisa é mamas tuberosas. Mamas tuberosas é aquela mãe que tem uma hipolactia, ela tem uma deficiência já desde o nascimento. Então, o que acontece? Ela tem as mamas bem afastadas, a auréola bem grande e a produção de leite é praticamente zero. Então, eu atendi uma mãe aqui também, que ela falou assim, olha, na outra gravidez foi a mesma coisa, saiu muito pouco leite, eu não tinha produção, então daí, às vezes é uma situação, mas isso é raro, entendeu, gente? Isso é raro. Então, às vezes a mãe diz, eu tenho hipolipolactia, mas não tem hipolipolactia. Às vezes é falta de estímulo. Então, mas isso, esse caso aqui da mama tuberosa, às vezes precisa de complemento. Uma coisa que eu queria falar que aqui, independente do tipo de mamilo, tem mamilos protusos bem grandes, né? E tem mamilos invertidos, né? Então, o mamilo invertido plano, essa mãe vai ter mais dificuldade. Mas a mãe, fazendo uma boa massagem, fazendo uma preguinha na região areolar, colocando o bebê na posição de cavalinho, eu tenho até um vídeo no meu YouTube que vem demonstrando isso. Todas as mães aqui, independente do tipo de mamilo, elas conseguem amamentar. A gente não recomenda uso de concha, uso de bico de silicone, porque essas duas coisas, uma que leva a candidíase, né? Candidíase mamilar. Outra, que a mãe não consegue extrair tanto leite. Então, assim, com paciência, no primeiro dia você não vai conseguir. Às vezes consegue, que a criança consiga sugar e abocanhar bem a região areolar. Mas daí você vai fazendo massagem, retirando esse leite, dando no copo e fazendo várias tentativas. Quando vê, o nenê sai de alta, sugando como o outro, sem problema. Uma outra coisa também, a chamada síndrome do cano enferrujado, Rusty Piper. O que que acontece? Eu já atendi, eu acho que umas 7 mães com essa situação. Meu tempo no banco de leite, depois aqui no alojamento conjunto. É que a mãe, nas primeiras mamadas, começa a eliminar um sangue pelo mamilo, entendeu? Então, esse sangue, então, às vezes a pessoa se assusta. Mas daí você limpa, tira aquele sangue, faz uma massagem ordenha, e esse sangue vai clareando,
isso não impede a amamentação também. Então, o que acontece? Isso acontece por causa lá dentro das glândulas mamárias, pode haver um rompimento de capilares e tem esse sangramento. Mas isso, a tendência disso depois ir clareando, 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 até que o leite vem vindo já sem nenhumas raias de sangue, sem nada. Porém, num caso que a mãe continua, né? Mas isso continua apresentando sangramento, isso não está clareando, daí é importante encaminhar essa mãe para um mastologista, que às vezes a mãe pode ter um câncer de mama, é uma situação patológica. Mas normalmente não é patológico, normalmente é normal. Mas também não é comum. Uma coisa importante é o hall da equipe multiprofissional, os enfermeiros, pediatras e tal, se reunirem e discutirem os casos das crianças, né? E aqui a enfermagem, principalmente, sempre fica atenta de ajudar no sentido assim, vamos avaliar melhor essa criança para que não tenha necessidade de complemento, né? Às vezes ela precisou de um complemento nas primeiras horas, mas de repente já não precisa mais. Então, saber o momento de tirar esse complemento para essa criança ficar uma amamentação exclusiva. Então, às vezes, uma boa correção da pega, uma boa massagem, um bom posicionamento do bebê já é outra situação. Então, estratégias para evitar o complemento. Então, um pré-natal bem preparado, essa mãe participando de grupos bem orientadas, né? Lá na enfermaria de gestante também tendo essa parte educativa, no centro obstétrico, tendo contato pele a pele, já tendo a primeira mamada de ouro, né? No alojamento conjunto, todo o apoio. E quando o bebê sai de alta, vai ter uma consulta agendada, isso é super importante, lá no banco de leite. Lá, então, eles vão pesar essa criança, vão observar. Geralmente, entre 10 dias, vai ter essa consulta lá. É uma consulta de puericultura, né? Outras maternidades do SUS, às vezes essa consulta vai ser na unidade básica. Nós, essa primeira consulta é no banco de leite. Depois que é avaliada lá no banco de leite, ou pela médica ou pela enfermeira, essa criança vai retornar para a unidade básica. Se essa criança não está ganhando peso suficiente, está tendo alguma dificuldade, a médica ou a enfermeira do banco de leite vai reagendar essa avaliação, né? Reorientar. No momento que normaliza, vai para a unidade básica. Em casos de outros problemas patológicos da criança, às vezes ela vai ser encaminhada para a clínica especializada do IFF, que tem um ambulatório especializado para outras situações, né? E lá na unidade básica, todo esse apoio que tem lá na unidade básica, agora nós temos unidade básica Amigo da Criança, que é o UBAN, Unidade Básica Amigo da Criança. É uma equipe toda preparada para dar esse apoio. Os profissionais fazem curso, são treinados para dar esse apoio lá no aleitamento materno. E depois, mais ou menos, seus 40 dias, 30, 40 dias, é agendado também uma consulta com essa mãe lá no ambulatório do pré-natal, que também tem dentro do ambulatório pré-natal, dentro daqueles ambulatórios, também tem as consultas pós-parto. Então, lá vai ser uma avaliação, daí vão ver também método anticoncepcional, e vai fazer essa avaliação, não tanto para o bebê, a avaliação ali é mais a questão obstétrica, né? E a questão da mãe. Depois, essa mãe vai ser o acompanhamento da saúde, da parte de saúde da mulher, vai ser lá na unidade básica, não é mais aqui no Figueira. Então, aqui nós estaríamos já recebendo alta do total. Teve já alta da maternidade, depois alta do retorno, e depois é alta retornando para a unidade de referência, que seria a unidade básica mais próximo de sua casa, onde ela já é cadastrada, de onde ela foi encaminhada para cá. E o PRN? Então, o PRN aqui é uma norma, que é um dos critérios, que é a família na UTI. Então, a participação, o livre acesso, a participação dos cuidados e a permanência dos pais lá na UTI neonatal. Isso é fundamental. Não existe mais aquela situação. Não, hora de visita de pais na UTI. Isso nem pode existir, em norma nenhuma, porque os pais podem chegar a qualquer horário. É óbvio que aqui no Figueira, a gente não recomenda que eles cheguem aqui de madrugada, depois das 9 da noite, até por uma questão de segurança.
Mas, se houver uma coisa excepcional, vai ser liberado. Mas, à medida do possível, não tem horário para o pai entrar na UTI. A hora que chegar vai ser sempre bem-vinda, tanto o pai como a mãe. Então, aqui eu só queria mostrar que tem estudos mostrando os riscos de separação. Então, essa presença dos pais no UTI, tem um estudo de Klaus e Kennel, dos anos 70, eles observaram o seguinte, que aquelas crianças que ficavam em UTI, que não tinham muita presença dos pais, que não tinham acompanhamento dos pais, então, quando as crianças saíam de alta e iam para casa, havia mais risco de violência, as mães não eram mais assim tão atenciosas, tão cuidadosas com essas crianças, havia um processo de rejeição, enquanto que aquelas crianças onde os pais estavam mais presentes na UTI, essas crianças eram muito mais bem cuidadas. É óbvio que a gente, não, como eu falei antes, não tem assim camas e quarto para todas essas mães, né? Mas futuramente acredito que vai ter. Mas é importante que se promova o máximo de conforto, uma poltrona, que a mãe tenha uma cadeira e tenha ali o apoio na amamentação. Aqui. E as mães lá no alojamento conjunto, elas também são orientadas a retirar esse leite, como eu já falei, para ir lá no alojamento conjunto e também lá no UTI no Natal. Aqui, só fazer uma revisão rápida disso aqui. Uma coisa importante dessa extração do leite. Então, para você extrair o leite, você primeiro vai fazer uma massagem aqui na região aureolar e depois essa massagem em volta da mama nesse movimento. E a retirada do leite você vai comprimir assim, ó, contra o tórax e apertar. Né? Então, é isso aqui, ó. Quando o profissional vai fazer isso na mãe, a gente tem a orientação que os profissionais usem uma luva, né? Uma luva de procedimento. Agora, a mãe, o familiar, só lava as mãos e faz o procedimento, né? Aqui, ó, mostrando aqui de novo, né? Então, primeiro. Então, a massagem é o seguinte: qual o efeito da massagem? A massagem libera ocitocina. Então, isso faz com que ajude na saída do leite, né? Se esse leite vai ser para doação, né? Então, digamos, às vezes vai ser o leite que está no alojamento conjunto, que vai ser pasteurizado, que depois vai para o banco de leite. Então, aqui a mãe vai usar gorro, máscara, lavar bem as mãos, né? O ideal é que essa mãe, o profissional, tenha unhas curtas também. Mas se aquela massagem é só para dar um alívio ali na região areolar, você não precisa botar toda essa paramentação, né? E aqui, ó, uma coisa importante, que a gente orienta essas mães. A mãe que retirou o seu leite vai botar num frasco, né? Que lavou com água e sabão, ferveu por 15 minutos, um frasco de tampa de plástico. Então, o leite cru na geladeira, o ideal é que ele use para 12 horas. Então, por isso que a gente não recomenda que a mãe guarde em frasco grande, guarde em frascos pequenos. Se esse leite for pasteurizado no banco de leite, ele dura até 24 horas na geladeira. No congelador, esse leite cru, ele dura 15 dias. Então, a mãe vai identificar a data, o horário que ela colocou e esse leite, principalmente aqui a mãe que retorna ao trabalho. Ou a mãe que está no bebê da UTI e a mãe já está na sua casa, não está mais aqui no hospital. Então, quando a mãe vem para a visita, ela vai trazer esse leite congelado dentro de uma bolsa isotérmica, fechadinho, e vai entregar lá no banco de leite. É um leite que vai para o bebê, principalmente na ausência da mãe na UTI, né? E o leite no freezer, então leite cru, 15 dias. E o leite pasteurizado, ele pode durar até 6 dias, né? Aqui o banco de leite não fornece leite para essas mães, assim, só no caso especial, por exemplo, uma criança com gastrosquise, uma criança que teve alguma patologia, que às vezes, quando a mãe recebe alta, o bebê recebe alta, às vezes precisa continuar e a mãe não tem leite suficiente, em algumas situações especiais, o banco de leite até fornece. Mas o banco de leite, a quantidade que eles têm de leite, não é uma grande quantidade, é uma quantidade para suprir as necessidades dos bebês prematuros da UTI, né? Então, assim, por isso que precisa cada vez mais doadores, mas é limitado, nunca se tem assim, um grande volume para outras situações. O passo 10, gente, após a alta, aquilo que eu falei para você, essa criança vai ser avaliada lá na UTI.
lá no banco de leite, né? Ela vai ser avaliada e depois ela vai ser transferida para a unidade base. Nós temos também no WhatsApp grupos de mulheres apoiando as mulheres que amamentam, que as mães podem se inscrever, e que é um atendimento que funciona todos os dias, inclusive feriado, sábado e domingo, que é através do Instagram. A NBCAL, que eu falei para vocês, que é essa lei que proíbe o uso de inadequado de substitutos e também de chupetas e mamadeira dentro do hospital amigo da criança, né? Então, também tem esse objetivo de evitar o desmame precoce. Então, a gente aqui não pode fazer nenhuma programação científica tendo patrocínio de pessoas que produzem mamadeira, chupeta ou leite de forma, né? Aqui eu queria finalizar aqui para vocês que as boas práticas do aleitamento materno, o mais importante é o seguinte, ela previne complicações. O nosso trabalho é visando a prevenção, entendeu? É um trabalho que a gente visa o mais natural possível, né? Então, a mãe lá na sala de parto, bem orientada, a mãe lá no alojamento conjunto, a mãe com o bebê esvaziando bem a mama, vai evitar uma boa pega, vai evitar fissuras na mama, vai evitar candidíase na região mamilar, né, aureolar, vai evitar que forme ductos entupidos lá dentro das glândulas mamárias. Isso pode levar a uma mastite. De uma mastite, gente, para levar abscessos, que a mãe vai ter que internar, fazer uma cirurgia, de um abscesso, se não tratar, não atender, pode levar até uma septicemia. Eu já vi casos, já vi sobre de um caso de uma mãe que teve um abscesso, não foi tratado e entrou no hospital aqui do Rio de Janeiro, não foi aqui, e que desenvolveu uma septicemia e acabou falecendo. Então, assim, o importante, gente, é a prevenção. Então, as boas práticas vai prevenir complicações, né? Então, as boas práticas, através de uma educação, do apoio, vai fortalecer a família, vai empoderar os pais para saírem daqui alegres, contentes com seu filho, amamentando exclusivamente, né, com o pai ativo participando. Então, essas boas práticas, né, educativas, né, é da responsabilidade de todos. E para nós manter esse título, que vai ser reavaliado dia 29, sexta-feira, é muito importante a gente manter esse título, porque esse título é um orgulho para o hospital e depende do apoio, da participação de toda a equipe, e isso que nós desejamos, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês, por exemplo, um casal, uma família que participou de grupo, participou de visita, teve o contato pele a pele, a mãe continuou saindo daqui amamentando exclusivo, né? Outra gestante aqui. Pois ela manda uma foto com a criança com 2 anos ainda amamentando. Para nós, esse é o maior presente. E é isso que nós queremos, que a criança saia de alta, amamentação exclusiva, sem nenhuma complicação, e essa criança saudável com 2 anos mamando. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Obrigado. Vamos ver se tem alguma pergunta. Antes disso, eu vou passar um caso clínico aqui, que agora eu queria que todo mundo abrisse seu microfone para participar. Então, eu vou ler aqui. Uma puérpera de 2 dias de pós-parto, vaginal, não teve contato pele a pele na sala de parto, sem acompanhante na sala de parto e no alojamento conjunto, mãe solteira, não sabe quem é o pai do bebê, sem apoio da família. Renasce o RN com perda de mais de 10% do peso, a mãe com mama engurgitada e com fissuras mamilares. Foi encontrado no alojamento conjunto, escondido no colchão do bercinho do bebê, chupetas. Mãe no banho costumava fazer massagem prolongada com água muito quente. Então, eu queria saber quais as causas principais desse bebê. Está perdendo peso, está com fissura no mamilo, a mama engurgitada. E quais as medidas de intervenção? Então, agora é vocês que falam. Vamos lá, Ué, gente. Vamos abrir o microfone para a gente poder encerrar. Depois vai ter um testezinho que vocês vão fazer, que a Mariana vai passar. Mas eu queria que vocês respondessem. O que vocês estão vendo aqui de problema? Tem problema aqui ou não tem problema? uma poção. Oi, Nina, Oi, tem uma Dede. figura aí, né? Oi, Dede, pode falar.
Tem uma fissura aí, né? Isso, tem uma fissura. Cara, Então, qual a causa aqui que vocês viram com a fissura? porque a pega não deve estar correta, né? Isso, a pega não está correta, né? O Uma coisa, banho, o que mais, gente, que estão vendo aqui? o banho com esfregar embaixo do chuveiro com água quente. Isso, o banho com água quente, muito quente, favorece o engurgitamento. Muito bem. Com a mama engurgitada, dificulta a amamentação, a pega também. Não, o que mais? O que que ele está usando que pode estar dando confusão de bico e dificultando também? Uso de A quê? chupeta. De Chupeta que chupeta, estava né? escondida. A chupeta que estava escondidinha. Isso, muito bem, parabéns, a equipe está nota 10. Então, assim, são coisas mínimas, gente, mas faz uma diferença no sucesso do aleitamento materno. Por isso que nós temos que estar atento, orientando essas mães em todo o processo do ciclo gravídico puerperal para que isso não aconteça, ok? Então, agora eu vou agradecer a presença de vocês. A Mariana vai falar alguma coisa, né, Mariana? Oi, vou encerrar aqui a gravação, tá bom, Nina? Tá, Deixa eu ok. encerrar aqui.